Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo para análise deste pós-jogo de Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. Ganhamos lá no estádio da Galinha de Minas, né? Hoje, com certeza, eles não vão nem dormir porque eles têm um ódio mortal do Flamengo, então hoje eles não vão nem dormir, beleza? Vamos falar do jogo, mas claro que antes de eu começar a falar desse jogo, eu quero pedir para você que está feliz pra caramba com essa vitória do Flamengo, deixar teu like no vídeo, assinar o canal, tá? Que é simples pra caramba, basta clicar aí no canto da tela onde está a minha foto, para onde está essa setinha apontando, caso você esteja me vendo pelo computador, ou aí embaixo, ó, nesse botãozão aí onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me assistindo pelo celular, belezinha? Então vamos falar desse jogo, vamos falar de um monte de coisa desse jogo, né? A começar da transmissão do Sport TV Premier. Que transmissão vergonhosa. Só falando assim. Primeiro que o comentarista que estava lá junto do Júnior, ele torcia descaradamente pelo Atlético Mineiro. Beleza, ele é de lá, então ele faz o papel dele, que é torcer para o Atlético Mineiro. O que me deixa muito indignado é ver os comentários do Júnior. Os comentários do Júnior, assim, é algo que chega a ser irritante. A começar, por exemplo, pelo gol do Atlético Mineiro, que foi um gol irregular. Foi falta no lance, que gerou o contra-ataque do gol. Não teve VAR, não teve nada. E o Júnior simplesmente não fez uma linha de comentário sobre isso. Diferente do atleticano que estava lá do lado dele, que ao final do jogo, né, ficou querendo colocar uma dúvida no gol de falta do Arrascaeta. Se de fato houve a falta. Irmão, o cara deu um rapa no Arrascaeta. O cara deu uma banda no Arrascaeta. E o cara vem querer dizer que ainda teve dúvidas se de fato aquilo ali foi ou não falta. Mas o do gol, esse, passou assim, despercebido. Mas como hoje nós temos rede social, né, a reclamação da torcida era gigantesca na rede social, a imagem sendo colocada nas redes sociais quase que toda hora, aí eles não tiveram como não mostrar o lance novamente e falar sobre o lance, dizer que na verdade houve a falta e o VAR deveria ter chamado, o que não foi feito. Mas aí a vergonha já estava escancarada, tá? É uma coisa deprimente. Primeiro que a arbitragem no futebol brasileiro já é deprimente. Eu não gosto desse árbitro aí, porque foi esse mesmo boçal aí que deu um cartão vermelho para o Gabigol aqui no Maracanã, por motivo nenhum. Foi o cartão mais bizarro que eu vi Gabigol tomar e foi dado por esse juiz que está aí, que tem uma marra do caramba, como disse muito bem o Fabrício Bruno, mas não apita patavinas esse árbitro aí. Bom, com relação ao jogo, vamos lá, primeiro tempo, que o comentarista atleticano estava enaltecendo muito lá o Atlético Mineiro, porque ao final do primeiro tempo, se eu não me engano, eles tinham finalizado acho que 9 vezes ao gol do Flamengo, 9 ou 11 vezes, uma coisa assim, e o Flamengo apenas uma. Sendo que o Flamengo, ele havia finalizado apenas uma vez no gol, mas ele havia criado 2 chances claríssimas de gol. Que se de fato nós não tivéssemos um centroavante peladeiro, nós teríamos saído no primeiro tempo vencendo a partida facilmente pelo placar de 2-0. Gabigol conseguiu perder 2 gols, ambos na cara do goleiro. O primeiro é porque ele não sabe chutar e o segundo porque ele chegou um pouco atrasado, né? Porque se ele soubesse chutar pelo menos,
a gente já estaria indo para o primeiro tempo, na pior das hipóteses, no empate, mesmo sabendo que o gol dos caras foi roubado. E aí vai aqui a minha crítica, né? Eu falei isso num vídeo meu passado aqui, depois eu vou deixar ele aqui no final. Por que o Pedro é banco nesse time do Flamengo, cara? Não dá para entender. Meritocracia no Flamengo não existe, porque o Gabigol, ele pode perder 200 gols. Ele pode perder 200 gols pelo Flamengo numa única partida, que se ele fizer um gol, seja de pênalti ou um daqueles que ele só precisa completar o lance, como foi o caso contra o Grêmio, pronto, ele é endeusado novamente e ele volta a ser titular do Flamengo. O Pedro, meu irmão, o cara pode fazer gol de bicicleta em semifinal de Copa do Brasil, ele pode ser convocado para a Copa do Mundo, ele pode ser o artilheiro do Flamengo na temporada e o último rei da América. Que ele é banco para o Gabigol, que não faz absolutamente nada dentro de campo. O Gabigol é para completar 11 dentro de campo. Essa é a verdade. E a gente contar com a sorte de uma bola sobrar para ele, que ele vai empurrar para dentro do gol. Ponto. Acabou. É isso. Se não tiver nenhuma bola que sobre para o Gabigol empurrar para dentro do gol, você não lembra nem que ele está dentro de campo. A não ser, claro, que seja daqueles jogos que ele vai lá reclamar do juiz. Mas fora isso, assim, eles chutaram um monte de vezes no gol do Flamengo, mas eles de fato no primeiro tempo só tiveram 2 lances, não vou dizer 2, né? 4 lances de perigo a gol. Desses 4, por sinal, um foi o que saiu o gol, mas se formos levar em consideração que o gol era ilegal, não dá nem para contar isso daí. Mas enfim, foram 2 lances de bola parada, uma falta cobrada pelo Hulk que bateu na trave, e a outra pelo cara lá que o Matheus Cunha deu um tapa nela, e mesmo assim ela ia entrar e o Alan salvou de cabeça. Diga-se de passagem, foi a única coisa de bom que o Alan fez no jogo inteiro, foi salvar esse lance aí de cabeça. Porque do restante, só serviu para ver ele tomando caneta, lençol, dando passe errado, uma série de coisas que, sinceramente, assim, eu só vou dar uma colher de chá porque o cara tá chegando agora. Porque foi um dos piores jogos que esse maluco já fez com a camisa do Flamengo nesse pouquíssimo tempo que ele está lá. Jogou nada, absolutamente nada. Foi um 0 à esquerda dentro de campo. Mas eles saíram com essa vantagem e o comentarista atleticano, né, do Sport TV saiu enaltecendo o time do Filipão, dizendo que jogou muito. Olha, esse time do Atlético Mineiro aí é horroroso, só falando assim. É horroroso esse time do Atlético. Na mão do Filipão, ele virou um verdadeiro filme de terror, esse time do Atlético. É horroroso esses caras aí. Horroroso. As melhores chances deles foram de bola parada. O Flamengo não. O Flamengo chutou uma vez só. Beleza, mas criou 2 chances claríssimas de gol. Que se o Gabigol fosse um mero centroavante competente, ele teria feito 1 pelo menos. Veio o segundo tempo. No segundo tempo, até os 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo de fato sofreu um pouco. Matheus Cunha fez mais ou menos ali que eu contei umas 3 ou 4 defesas dificílimas que o Matheus Cunha fez. Eu estava até já prevendo pelo pior. Só que a partir dali, o Flamengo começou a controlar mais o jogo. Aí ele fez algumas substituições, colocou Luiz Araújo, que nada acrescentou ao time, botou o Cebolinha, que também nada acrescentou ao time. O cara bota todo mundo, ele bota até a mãe dele dentro de campo, mas ele não põe o Pedro para jogar. Ele bota qualquer um para jogar, só não bota o Pedro para jogar. O Pedro para ele não existe, mas se você vai perguntar do Pedro para ele na entrevista, não, ele diz que o Pedro é um baita jogador, que ele conta com o Pedro, só que na hora que ele precisa colocar o Pedro dentro de campo, aí o Pedro não joga. Ele não entra. E nada me convence de que nesse esquema tático não cabe um centroavante de área. Então, semana que vem, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro,
Gabigol não vai jogar, tomou o terceiro cartão amarelo. Vai jogar quem? Vai jogar o Cebolinha de centroavante? O cara que tem que ficar lá para finalizar, vai ser quem? O Gerson? Então não tem explicação para um negócio desse. Se ambos estão disputando posição, se já que os dois não podem jogar junto, então se dois estão disputando posição, por que o Gabigol continua como titular, não jogando absolutamente nada? Essa é o meu questionamento. Mas enfim, ele achou melhor assim. Porém, por incrível que pareça, as substituições funcionaram. Tá? Mesmo esses dois caras que eu citei não fazendo nada dentro de campo. Mas as substituições deram efeito. E o Arrascaeta, que também entrou no lugar do Everton Ribeiro, que também nada jogou, começou a dar uma cara nova ao Flamengo. E o Flamengo começou a tomar conta do jogo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. Dali para lá eu comecei a achar que o Flamengo, de fato, iria virar aquele jogo. Porque o Atlético Mineiro também não estava jogando aquela bola que o comentarista atleticano estava falando lá na televisão, não. Mas não estava mesmo. Eu ficava olhando para o jogo e eu ficava assim, eu não consigo enxergar esse jogo que esse cara está vendo. Ah, mas o Atlético Mineiro finalizou 23 vezes no gol do Flamengo. Irmão, poderia ter finalizado 50 vezes. Depende de que forma finalizou as 50 vezes. Teve uma falta que o Hulk cobrou, por exemplo, no primeiro tempo, que foi patético ver aquilo ali. Entendeu? E chutou para fora, mas aquilo ali é contado como finalização. Aquilo ali é contado como finalização. Então, se você pega assim, 23 finalizações, beleza, quantas foram de fato no alvo? O Flamengo chutou uma vez só, beleza. Na verdade, eles contaram errado. Não foi uma vez. Foram duas. Uma o Gabigol, que errou o chute e a bola acabou indo para a mão do goleiro. E outra foi o chute do Everton, que o goleiro pegou. Foi em cima do goleiro? Foi, mas pelo menos foi no gol. Se não tivesse um goleiro ali, era gol. Agora, os outros chutes deles, a maioria das vezes era para fora. Pegava no zagueiro e ia para fora para cobrança de escanteio. Né? Que aí, se você for botar na ponta do lápis, quantas foram as defesas difíceis que o Matheus Cunha fez? Ele no primeiro tempo fez uma com o pé. No segundo tempo, ele salva aquele lance que o cara chutou e ele de mão trocada ele defendeu. Tem um outro que ele defende que a bola ainda pega na trave e vai para fora. Tá? E parou por aí. E uma falta também, que foi até, por sinal, o mesmo lance, né? O Hulk cobra uma falta, o Matheus Cunha tira ela meio no susto, sobra para o cara lá, que o cara dá de chapa lá na gaveta e o Matheus Cunha foi buscar de mão trocada. O Santos tomaria aquele gol ali, não tenho dúvida disso. O Matheus Cunha buscou de mão trocada. Então, assim, foram até as defesas dele no mesmo lance. E parou por aí. Parou por aí. Aí o Flamengo começou a trocar passes. Ah, mas o Flamengo não tinha penetração. Óbvio, os times do Filipão é isso aí que você vê. É tudo retrancado e dando porrada o tempo todo. Que foi o que aconteceu na partida. O time do Flamengo apanhava o tempo todo, mas o comentarista atleticano, ele disse que isso daí fazia parte da estratégia do jogo. Eu fiquei bobo com isso, porque eu fiquei assim, nossa, que estratégia interessante, né? Mandar bater. É uma estratégia boa. De repente, se a gente fizer isso na Copa do Mundo, pode ser que a gente consiga o Hexa agora, botando todo mundo para baixar o pau no adversário. E, enfim, o Flamengo começou a trocar passes, e aí, numa jogada que foi pelo meio, uma coisa que estranho, porque o São Paulo botou 2 pontas, que era para, de fato, tentar abrir a defesa do Atlético, e o Flamengo, na verdade, continuou jogando pelo meio, que foi ali que, por sinal, saiu o lance que gerou a falta. Né? E eu confesso que não fiquei com esperança nenhuma daquela falta ali ser gol, porque há muito tempo que eu não vejo o Flamengo fazer gol de falta. Eu estava até pensando em fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, porque é inadmissível você não ter jogador que saiba cobrar uma falta, né?
Por mais que hoje todo mundo alega que o jogador não pode treinar, que não pode treinar, que não pode treinar, que pode dar lesão, que pode dar... Eu fico meio assim com essas coisas de passador de pano, mas tudo bem. Então, quando eu vi o lance da falta, eu nem fiquei muito animado. Sinceramente, não fiquei. Mas foi um golaço, ele bateu no canto em que estava o goleiro, só que ele deu uma pancada fortíssima e não ia dar para aquele goleirinho chegar. Não ia mesmo. O Flamengo empatava o jogo aos 34 do segundo tempo. E ali eu comecei a ter a esperança. Dá para virar, dá para virar. E não demorou muito. A Arrascaeta deu um passe assim, de gênio para o Wesley, que fez mais uma partida boa, né? Vamos entrar na fila para pedir desculpa. O Wesley entrou, né? E deu de cavadinha por cima do goleiro do Atlético Mineiro, sacramentando essa vitória do Flamengo, que foi de extrema importância, né? Porque o Flamengo volta para a segunda posição do campeonato. Campeonato esse que a gente sabe que o Botafogo está ali apenas fazendo um número, guardando o nosso lugar no final do ano para a gente assumir a ponta da tabela novamente. Então, assim, foi importante essa vitória, porque demonstra que o time está ainda de fato querendo buscar alguma coisa no Campeonato Brasileiro e também para dar mais moral ainda para o Flamengo, né? Eu espero que agora no jogo de quinta-feira, né, dia ruim para caramba para ter jogo, né, mas é isso aí que temos para hoje. Esperamos que na próxima quinta-feira o time entre com a mesma vontade que entrou no jogo de quarta e que também entrou no jogo de hoje. Hoje sim o Flamengo estava disposto a jogar pelo Campeonato Brasileiro e fazer um jogo justo. A gente foi buscar um resultado reverso e conseguimos a vitória. Então, é isso aí. Destaque para mim do jogo é o Arrascaeta junto com o Matheus Cunha, mas o craque do jogo não pode ser outro que não seja o Arrascaeta. Há alguns que para mim destoaram, assim, é o Alan, Gabigol, que foi jogar com um a menos os 90 minutos, e o Léo Pereira, que deu muito espaço hoje na defesa, inclusive o gol foi nas costas dele, por ele ter feito a cobertura errada do Felipe Luiz. Por hora é isso aí, vamos agora para o próximo jogo, que é Libertadores contra o Olímpia. Não vamos achar que é uma galinha morta, achar que vamos chegar aqui e meter uma goleada nos caras, porque não é isso não, é Libertadores e é jogo de mata-mata e a gente tem que encarar com muita seriedade para a gente chegar lá e arrebentar nesse jogo também. Valeu? Pô, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente aí, nosso canal tá crescendo, espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Então, por isso, clica aí na minha foto, onde está essa setinha apontando aí, caso você esteja me vendo pelo computador, ou aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, se você estiver me vendo pelo celular. Belezinha? Fica com Deus, grande abraço aqui desse teu amigo aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Fui!